Você já se perguntou se realmente é digno de amor? Eu já estive lá também. É fácil sentir que não somos suficientes, especialmente quando nos medimos pelo que fazemos ou por como os outros nos veem. Mas aqui está o que aprendi. Não precisamos conquistar o amor de Deus. Romanos 5:8 nos lembra que, enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. O amor dele não é condicional, é dado livremente. E se você precisar de mais lembretes, abra sua Bíblia ou confira o aplicativo Bíblia para Mulheres. Tem sido meu recurso para me manter conectada ao amor de Deus todos os dias. Estou orando por você, meu amigo. Não ignore essa verdade. Cuide-se e lembre-se, você é amado. Levítico capítulo 1. Ora, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da revelação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito. À porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for holocausto de gado miúdo, seja das ovelhas, seja das cabras, oferecerá ele um macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue em redor sobre o altar. Então o partirá nos seus pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto tirado de aves, então de rolas ou de pombinhos oferecerá a sua oferta. E o sacerdote a trará ao altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á junto às suas asas, mas não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave. Moisés e da tenda da revelação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito. À porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for holocausto de gado miúdo, seja das ovelhas, seja das cabras, oferecerá ele um macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue em redor sobre o altar. Então o partirá nos seus pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso,
e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto tirado de aves, então de rolas ou de pombinhos oferecerá a sua oferta. E o sacerdote a trará ao altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á junto às suas asas, mas não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Levítico capítulo 1. Ora, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da revelação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito, à porta da tenda da revelação. Levítico capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado vacum, seja macho ou fêmea, oferecê-la-á sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará à porta da tenda da revelação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão espargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor, a gordura da oferta, a cauda gorda inteira, tirá-la junto ao espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, é o alimento da oferta queimada ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e lhe porá a mão sobre a cabeça, e a imolará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão espargirão o sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, isto é, uma oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, é o alimento da oferta queimada, de cheiro suave. A Moisés e da tenda da revelação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito, à porta da tenda da revelação o oferecerá, para que ache favor perante o Senhor. Porá a sua mão sobre a cabeça do holocausto, e este será aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, oferecerão o sangue, e espargirão o sangue em redor sobre o altar que está à porta da tenda da revelação. Então esfolará o holocausto, e o partirá nos seus pedaços. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o fogo. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar como holocausto, oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta for holocausto de gado miúdo, seja das ovelhas, seja das cabras, oferecerá ele um macho sem defeito, e o imolará ao lado do altar que dá para o norte, perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue em redor sobre o altar. Então o partirá nos seus pedaços, juntamente com a cabeça e a gordura, e o sacerdote os porá em ordem sobre a lenha que está no fogo sobre o altar.
A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água, e o sacerdote oferecerá tudo isso, e o queimará sobre o altar. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for holocausto tirado de aves, então de rolas ou de pombinhos oferecerá a sua oferta. E o sacerdote a trará ao altar, tirar-lhe-á a cabeça e a queimará sobre o altar, e o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo com as suas penas tirará e o lançará junto ao altar, para o lado do oriente, no lugar da cinza. E fendê-la-á junto às suas asas, mas não a partirá. E o sacerdote a queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. Levítico capítulo 1. Ora, chamou o Senhor a Moisés e da tenda da revelação lhe disse: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas do gado, isto é, do gado vacum e das ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado vacum, oferecerá ele um macho sem defeito, à porta da tenda da revelação. Levítico capítulo 3. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado vacum, seja macho ou fêmea, oferecê-la sem defeito diante do Senhor. Porá a mão sobre a cabeça da sua oferta e a imolará à porta da tenda da revelação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, ele os tirará. E os filhos de Arão queimarão isso sobre o altar, em cima do holocausto que está sobre a lenha no fogo. É oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. E se a sua oferta por sacrifício pacífico ao Senhor for de gado miúdo, seja macho ou fêmea, sem defeito o oferecerá. Se oferecer um cordeiro por sua oferta, oferecê-lo-á perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça da sua oferta, e a imolará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão espargirão o sangue sobre o altar em redor. Então, do sacrifício de oferta pacífica, fará uma oferta queimada ao Senhor, a gordura da oferta, a cauda gorda inteira, tirá-la junto ao espinhaço, e a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, é o alimento da oferta queimada ao Senhor. E se a sua oferta for uma cabra, perante o Senhor a oferecerá, e lhe porá a mão sobre a cabeça, e a imolará diante da tenda da revelação. E os filhos de Arão espargirão o sangue da cabra sobre o altar em redor. Depois oferecerá dela a sua oferta, isto é, uma oferta queimada ao Senhor, a gordura que cobre a fressura, sim, toda a gordura que está sobre ela, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a que está junto aos lombos, e o redenho que está sobre o fígado, juntamente com os rins, tirá-los-á. E o sacerdote queimará isso sobre o altar, é o alimento da oferta queimada, de cheiro suave.